Você conhece a história de Asenate? Talvez até não, mas provavelmente você conhece a história do seu marido, José do Egito. Então, vou dar aqui um resumo da história dele para que você entenda o que eu quero falar e o que eu quero refletir hoje. Ele era um adolescente e ele era preferido pelo seu pai Jacó entre 12 irmãos. Como ele era o filho preferido e Jacó não escondia essa preferência, eles tinham muitos ciúmes e muita inveja dele, e também ele não tinha muita maturidade nem sabedoria. Ele teve alguns sonhos onde Deus mostrava que ele estaria governando sobre os seus irmãos, e ele era o mais novo. Depois dele nasceu só mais um, que era seu irmão da mesma mãe, irmão caçula. Então ele era um dos mais novos, então era meio que um desaforo e um desrespeito que ele fazia com seus irmãos quando ele contava os sonhos, por mais que realmente fosse de Deus. Mas teve um momento que isso se tornou tão insustentável que eles já não conseguiam nem olhar para a cara dele de maneira agradável. Então eles planejaram matá-lo, só que no fim um dos seus irmãos interviu e não deixou matar, mas só que venderam para uma caravana que estava passando ali, e essa caravana vendeu ele para um governante ali egípcio. E foi assim que ele se tornou um escravo. E nesse meio tempo, a esposa de Potifar, seu senhor, achou ele muito bonito e começou a dar em cima dele, até que chegou um momento que ele teve que fugir, só que ele deixou ali parte da sua roupa com ela, né? E ela inventou que ele tinha seduzido ela e tentado abusar dela, e ele foi preso. Então, mais uma vez, ele foi injustiçado e aconteceu algo horrível sem motivo com ele. Nesse meio tempo ali, ele já estava se tornando um homem mais maduro, Deus abençoava ele em tudo. E assim como ele prosperou quando era escravo, ele também prosperou na prisão. E nesse meio tempo, ele interpretou o sonho de um copeiro e um padeiro, só que um deles foi morto e o outro voltou a ser copeiro ali. Só que ele se esqueceu e não se lembrou de intervir a favor de José. Passou alguns anos, Faraó teve um sonho, ficou muito perturbado, ninguém conseguiu interpretar, então esse copeiro se lembrou de José e nesse momento ele foi solto ali, conseguiu interpretar o sonho de Faraó e se tornou o governador do Egito, o segundo maior, abaixo apenas de Faraó, só que, na verdade, ele que tinha o poder que mandava e desmandava. O Faraó colocou o anel do poder no dedo dele e disse que, ainda que ele fosse o Faraó e estivesse no trono, ninguém, inclusive ele, não ia fazer nada, levantar a mão ao pé, se José não dissesse sim ou não. Então, aconteceu várias coisas, ele retornou à família, perdoou, a família foi morar com ele sustentou, reviu seu pai, enfim. Mas quando ele se tornou governador, uma coisa que Faraó fez foi dar Asenate como esposa para ele. Essa história é muito linda e é uma das minhas preferidas da Bíblia. Mas vocês já pararam para pensar em algumas coisas em relação a Asenate? Por exemplo, José era um estrangeiro, um escravo, ex-presidiário e se tornou governador. Asenate, por sua vez, era uma das mulheres mais importantes e nobres do reino, porque ela era filha do sacerdote Dion, que era, digamos, um dos deuses mais importantes ali, meio que só estava abaixo do faraó, digamos, e depois era esse sacerdote, então ela era uma das mulheres mais importantes. E ela se casou com um escravo que recém tinha saído da cadeia, né? Vamos nos colocar no lugar dela, porque a gente pensa, mas era Deus que estava ali, a gente lê a história, o contexto todo, mas ela não sabia desse contexto. Ela simplesmente estava sendo entregue para casar com um escravo ex-presidiário estrangeiro. Então eu fiquei pensando, o que será que ela sentiu? O que será que ela pensou? Será que ela foi obrigada a casar com ele? Ou ela teve escolha? Ela se deparou ali com uma situação desconhecida? Será que ela teve medo? Será que ela pensou que talvez isso ia de alguma maneira ser ruim para ela? Ou pra, não sei se ele era uma pessoa má, alguma coisa assim. Mas independente se ela foi obrigada, se ela teve escolha, a questão é que ela alcançou um propósito muito maior do que ela mesma podia imaginar, né? E outra questão que fica é, será que ela se converteu ao único Deus verdadeiro, né? Vindo da história do contexto familiar de idolatria que ela tinha, e até do povo dela, né? Só que ela era mais ainda porque ela era filha do sacerdote. Então, será que ela se converteu? É possível que sim, que José tenha falado para ela do único Deus. Mas uma questão que fica, e a reflexão fica, é que independente dela ter sido empurrada para esse propósito ou ela ter ido por escolha própria, a questão é que diante desse desconhecido que Deus colocou diante dela, ela encontrou o seu propósito de vida.